Amados, hoje, acho que não é hoje não, acho que isso é natural do ser humano, só que de formas um pouco diferentes. O homem parece que vive em busca da felicidade. Às vezes a gente escuta frases até de filmes, de influenciadores, de coachings, que você deve buscar a sua felicidade, que você deve ouvir o seu coração. Ai, como essa frase é a frase mais burra que eu já ouvi na face da terra, mas tudo bem, é tão linda, né? Ouça o seu coração que você não vai errar. Vai lá. Ouve ele, ouve mesmo, que você vai ver onde você vai parar. Essa busca de felicidade e as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu estou colocando a mim e a você também. O ser humano, de uma forma geral, ele anda correndo tanto atrás de ser feliz, e é interessante porque hoje, com a questão da internet e de todo mundo ficar colocando a sua vida lá nas suas redes sociais, mas é interessante, a pessoa só coloca assim, ela sorrindo. Às vezes o casal está se pegando, está se odiando, está se traindo, mas na rede social é o casal mais fofo do mundo, que parece super feliz, e aí as pessoas ficam olhando, eu quero a felicidade que essa pessoa tem, como se fosse algo que aquela pessoa conquistou, como se a felicidade tivesse em conquistas pessoais, em ter coisas, a felicidade está em poder viajar o mundo no iate. Deus me livre e guarde, né? Eu não sou muito... Esse sonho eu não tenho, de jeito nenhum, né? E a felicidade está em eu me casar, ou a felicidade está em eu me casar com o Joãozinho, ou com o Pedrinho, ou com a Mariazinha. A felicidade está em eu ter um bom emprego, a felicidade está em ter filhos, a felicidade, sempre colocando a felicidade em alguma conquista. E o que a gente aprende é que parece que isso, sabe a pessoa que busca o pote de ouro no pé do arco-íris, onde o arco-íris começa? Ele vai atrás, ele vai andar. Alguém já conseguiu chegar no pé do arco-íris? Se você conseguiu, pode até ser, porque um dia eu vi num laguinho saindo a coisinha lá, mas só tinha barro. Não tinha pote de ouro ali no pé do arco-íris. E mesmo porque a maioria das vezes você não vai conseguir chegar até lá, esse lugar. Então as pessoas ficam gastando energia, gastando a sua vida. E quando tem uma conquista dessa, é legal? É lógico que é legal. Foi legal conseguir o emprego que você queria? Lógico que foi. Mas tornou você mais feliz? Não, te deixou alegre momentaneamente por causa daquilo. Aí começam os problemas no emprego, fala, cuidado com o que deseja. Não, vai ser uma bênção o seu emprego. Mas é que às vezes a gente conquista algumas coisas e depois fala assim, por que eu quis isso? Quando vê a consequência de alguns desejos. Mas tudo que é legal, e eu já tive momentos muito legais na minha vida, tenho até hoje, momentos assim, de conquistas, quando nasceram meus filhos, meus netos. Puxa, que alegria, que momento bom, que gostoso. Mas acaba. As conquistas têm uma alegria momentânea, que é legal, e que até a lembrança é boa, não é que é ruim, ai que horror, não é para a gente ter conquista, não é isso. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus, além dessas alegrias que a gente vai ter ao longo da vida, e que é legal, e que não tem nenhum problema ter, e que você tenha muitas alegrias ao longo da sua vida, que você tenha muitas conquistas, mas não coloque a tua vida e o teu coração nisso, buscando algo que é passageiro, buscando algo que vai passar. Tem um ensino de Jesus, que ele fala de uma felicidade que permanece. Você sabe o que
passagem é essa que fala da felicidade que permanece? É o Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças. Porque ser bem-aventurado, a bem-aventurança, o significado de bem-aventurado, é aquele que tem uma felicidade permanente. Então, quando Jesus começa a falar, bem-aventurado aquele, quer dizer, essa pessoa, ela vai ter dias com dores, vai ter dias com alegrias, mas ela vai ter a felicidade que permanece. E que não é que permanece até eu morrer, ele permanece eternamente. Irmãos, eu quero que você entenda aquilo que eu vou falar, porque é algo que leva a gente para um nível mais profundo de quem nós somos. Você sabe que nós somos corpo, alma, espírito, e o nosso espírito, ele é eterno. Nós somos uns seres eternos, a nossa carne não é eterna. Ela vai apodrecer, a nossa carne vai sumir, a nossa carne vai desaparecer. A nossa alma, aí tem todo um estudo que uns acham uma coisa, outros outra, mas isso é o que eu acho mais coerente. A nossa alma, que é a essência, associado ao nosso espírito, que é a parte de Deus em nós, é o que é salva e que é levada para o céu e que é eterna. Então, se a nossa alma associada ao nosso espírito é eterno, é óbvio que as coisas dessa terra, as conquistas, elas podem trazer certa alegria, mas a única coisa que pode nos trazer uma felicidade é algo que remete para o eterno. Já deu nó aí no tique no teco? Não? Está indo? Está dando para ir? Porque essa palavra é algo para você ruminar, como o pastor Nivaldo lembrou a semana passada que o Marco falava, ruminar a palavra, ficar pensando naquela palavra e deixando aquilo e criando vida em nós. Nós somos seres eternos, a nossa busca tem que ser uma busca de preparar o nosso homem interior incorruptível para essa busca de se sentir completo, feliz e bem-aventurado. Vamos ler comigo essa passagem, que é bem longuinha aqui? Nós vamos ler Mateus 5, desde o versículo 1 vamos ler até o 12. Eu acho que eu vou ler com vocês vão pôr aqui? Para não pegar a tradução diferente aqui da sua? Vamos pegar aqui então. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí você fala assim, o quê? Eu vou ser feliz quando eu chorar, quando me perseguirem, quando eu for pobre de espírito. O que é isso, gente?
Acho que dá até um nó na cabeça, né? Mas pensando nessa questão, Jesus ensina que bem-aventurado, eu quero começar de uma forma diferente. Como nós buscamos a nossa alegria? Através do que nós alcançamos da conquista, certo? Lembra que eu falei isso? A gente busca por causa do emprego, é o fim, aquilo que acontece. Vamos ver o que Jesus falou? Que a pessoa feliz, o que ela alcança? Eu não vou falar o que ela é, o que ela faz, mas o que ela alcança primeiro. Olha que interessante. Eu fiz um resumo aqui do que ela alcança. Ela alcança, começa o reino dos céus, consolo, domínio sobre a terra, justiça abundante, misericórdia, ver a face de Deus, ser filho de Deus e reino dos céus, de novo, e galardões. Aí eu quero começar com vocês. Como somos eternos, a nossa grande alegria é encontrarmos e recebermos e vivermos o reino do céu aqui na terra e depois na eternidade. A nossa alegria não tem fim, a nossa felicidade é eterna, porque ela começa com o reino dos céus e ela termina com o reino dos céus. Só que ela começa com o reino dos céus aqui na terra. Aquilo de você viver o reino dos céus aqui, o poder de viver o reino aqui. Nós, para poder vivermos o reino dos céus, muitas vezes, como eu já falei, isso eu preguei em outro lugar, a gente vai ter que decidir, cidadão de qual reino nós somos, que no reino de Deus, no reino dos céus, não tem dupla cidadania. Eu sou um pouquinho do reino da terra, um pouquinho do reino dos céus. Eu assim... Quando me interessa, eu sou do reino da terra. Quando me interessa, eu sou do reino dos céus. Como assim? Na hora que você recebe Jesus na sua vida, a hora que você decide servir a Jesus, o começo da bem-aventurança vai nessa decisão. Essa decisão, e aí começa falando, começa falando pobre de espírito, humilde de espírito, tem várias traduções, mas eu vou traduzir para você o que significa aqui. Ser humilde o suficiente para reconhecer que é pecador e que necessita da graça de Deus. É isso que está falando. A partir do momento em que você reconhece que você é um pecador que necessita da graça de Deus, que necessita da misericórdia de Deus, que você precisa do Senhor na sua vida, é a hora que você pede para Jesus vir na sua vida e você começa a viver a bem-aventurança, começa a caminhar na bem-aventurança. Uau! Uau! Que coisa tremenda, que coisa poderosa essa bem-aventurança. Porque ali você deixou de fazer parte, você já não é mais um cidadão dessa terra, mas você é um cidadão dos céus. Os seus valores mudam, a sua forma de viver muda, o seu foco de vida muda. Porque tudo na nossa vida, quando a gente se torna um cidadão do reino dos céus, aquela pessoa que é humilde no seu espírito, que ele sabe que ele precisa de Jesus todos os dias. E eu vou falar uma coisa para você, gente, eu já falei isso algumas vezes aqui nessa igreja, nós precisamos de reconhecer isso todos os dias. É só no dia que a gente aceita Jesus? Amados, do jeito que o ser humano é oscilante, é bom a gente todo dia ter certeza que aceitou Jesus, né? Para não fazer bobagem, para não esquecer de quem você é, para não esquecer do chamado que você tem. E ali você começa o reino dos céus na sua vida, você começa a viver para a eternidade, você começa a ter uma alegria, uma felicidade duradoura. Aí vamos ver o segundo, fala do consolo. Aleluia. Deixa eu falar só do reino dos céus. Bom, não, depois eu falo isso.
O consolo, porque fala assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe a coisa mais linda, queridos, que existe? É que todos nós vamos ter dia de choro. Todos nós vamos ter dias de tristeza. Mas a diferença daquele que já tem essa marca, e quando ele fala dos que choram porque serão consolados, são aqueles que mesmo no dia de tristeza, eles permanecem inabaláveis no Senhor. E a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai ser consolado. Se você hoje passa tempos de choro, permaneça firme, fiel, porque você será consolado. Você será consolado. As suas lágrimas se enxugarão. Também outra passagem da palavra de Deus diz: aqueles que com lágrimas semeiam, voltarão celebrando com júbilo com os seus feixes. Se você for perceber, para o Filho de Deus, toda vez que fala de choro, fala de consolo. O Filho de Deus tem consolo. O Filho de Deus tem consolo. Então a gente pode passar por dias difíceis, mas uma coisa nós temos certeza, nós somos consolados. Por isso essa felicidade. A terceira coisa que fala, domínio sobre a terra. Uau! Que diz ali, deixa eu pegar aqui. Bem-aventurado os mansos, ou em alguns lugares está, ali é uma palavra de humildade, que eles herdarão a terra. Sabe o que é lindo sobre herdar a terra? Fala sobre dominar nessa terra. É interessante porque a gente sabe que lá no profeta Zacarias, ele cita aquela passagem e fala, não por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. O domínio de Deus não é pelas pessoas briguentas, é para as pessoas mansas. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele era manso e humilde de coração. Para você dominar uma situação, querido. E aí eu queria que você pensasse em situações da sua vida que você talvez sofra injustiça, passe algumas dificuldades, ou que você precise, que você sabe que o diabo está querendo brincar ali com você, está querendo te tirar do sério. Amados, não é por falar mais alto, não é por gritar, não é por ser bravo, não é por ser ruim, não é por exigir os seus direitos, é por uma mansidão de alguém que sabe, que carrega consigo a autoridade do nome de Jesus, e nessa autoridade, com uma mansidão e humildade de espírito, ele domina sobre as situações, ele domina sobre a sua vida, ele domina sobre os problemas. Quem me entende diz amém. Há domínio, e o domínio são para os mansos, não são para os briguentos, não são para aqueles que estão sempre bravos com os outros. Nós não vamos conseguir dominar, queridos, até a oração que nós temos feito pelo nosso país, nós não vamos dominar com armas, nós vamos dominar com um testemunho sem mancha. Nós vamos dominar com uma oração de poder daqueles que realmente servem ao Senhor. Não é por palavras vazias, mas é por uma vida diante do altar de Deus. E isso serve para toda a sua vida, para tudo aquilo que você faz. Não tente dominar pela braveza, exigindo os seus direitos. Tente dominar pela palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus. E pelo poder do nome de Jesus que habita em você. A outra coisa que tem, justiça abundante. Gente, teve uma época, vocês sabem aquela música do Fernandinho? Eu tenho fome de justiça, como é que é? Quem sabe cantar um pedaço dela? Justiça. Sede de justiça, uma coisa assim. E tinha uma época, quando ela saiu, me arrepiava um pouco essa música. Porque
vinha para mim um temor de Deus, não pela música, mas por mim mesmo, de entender que essa sede de justiça era assim: você está errado, então eu quero que a justiça de Deus caia um raio na tua cabeça. Você mexeu com a menina dos olhos do Senhor, hein? Então cuidado, vai ser engolido pela terra. Ó. Porque como se a justiça fosse uma condenação àqueles que fazem algo que eu acho que é errado. Por que me dava temor? Porque eu pensava o seguinte, e é bom você pensar igual eu, viu? Que eu pensava certinho. Se essa justiça que eu quero para o outro vier, eu sou o primeiro, talvez, a ser engolido pela terra, cair um raio na minha cabeça, alguma coisa acontecer. Porque eu não sei se você já percebeu que você não é tudo isso, né? Já? Quem já percebeu? Que às vezes a justiça que você quer que caia sobre o outro, se Deus falava assim, quer mesmo, filha? Tem certeza de que é isso que você quer, que eu comece a tratar com esse nível de justiça que você está falando aí? É isso que você está querendo? Mas a justiça de Deus, queridos, ai, que coisa linda. Eu queria ler essa passagem aqui. Opa, peraí. Eu não marquei aqui essa cola. Uma passagem que fala, a justiça de Deus é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nos cobrindo do nosso pecado. A justiça de Deus, ela se cumpriu na cruz do Calvário. Quando eu tenho sede de justiça, eu tenho sede que as pessoas se convertam, eu tenho uma necessidade que as pessoas recebam essa justiça como eu recebi, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Quando eu tenho sede de justiça, daquele patrão endemoniado, que me persegue, a sede de justiça não é que ele seja mandado embora, a sede de justiça é que a justiça de Jesus Cristo o alcance, trazendo sobre a vida dele salvação, cura, libertação. Essa é a sede de justiça, queridos. Quando nós temos sede de justiça, nós temos sede de justiça de nós operarmos também nessa terra a justiça de Deus. De nós sermos agentes da justiça de Deus. A justiça de Deus também fala justiça com os pobres, com os necessitados, com aqueles mais fracos, com os que sofrem. Quando eu tenho sede de justiça, eu não tenho sede da justiça que o outro cumpra a justiça. Eu tenho sede porque eu preciso beber do cálice da justiça de Deus, porque eu preciso ser tomado por essa justiça de Deus. Normalmente, quando a gente fala, eu tenho sede de justiça, porque acontece tanta injustiça. Peraí, você tem sede pelo outro? Quem tem sede é quem bebe a água. Não é, eu tenho sede de justiça e eu dou para beber para outra pessoa? Se eu tenho sede de justiça, eu tenho sede de justiça na minha vida. A justiça de Cristo, que é permeada de misericórdia e graça. A justiça de Cristo, que quando vê alguém que sofre, sofre com ele. Quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou, e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-los, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês têm negado. Essa é a justiça de Deus. Imagina Jesus ali, queridos, imagina essa justiça do Senhor. Jesus foi duro, sim, muitas vezes com os fariseus, mas ali, naquele momento, demonstrava o coração. Ele era duro porque ele queria trazer os fariseus para a verdadeira justiça de Deus, e não a justiça humana que eles estavam querendo aplicar naquele momento. Olha que coisa mais linda. Jesus, no momento que ele olhava para um cenário, que ele não via só o povo que estava ali, ele estava vendo um cenário de anos. E ele olhava, e ele não olhou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Vocês vão ver o que vai acontecer contigo agora. Essa é a nossa justiça, não seria a nossa? Cheguei, agora vocês vão ver.
O dono da vinha chegou. E agora vocês vão ver o que vai acontecer. E, gente, não é assim que às vezes a gente pensa que é a justiça que vai trazer a felicidade para a gente? Mas a justiça de Deus não é essa. Ele olhou para aqueles que matavam os profetas, para aqueles que perseguiam a ele, e olhou com essa justiça: eu quero cobri-los com a minha justiça. É essa sede de justiça que a gente tem que ter, e que vai nos levar a ser bem-aventurados. E sabe o que é incrível? Que fala que a gente vai alcançar essa justiça abundante. Oh, aleluia, essa justiça eu quero. Ufa, não a minha justiça, a justiça do Senhor. Depois vem alcançar misericórdia. Para alcançar misericórdia, esse é o mais simples de falar, não precisava nem pregar, nem ensinar. Seja misericordioso. Julgue o outro da forma que você queira ser julgado. Respeite o outro da forma que você quer ser respeitado. Trate o outro da forma que você quer ser tratado. Seja misericordioso. Seja misericordioso. Se você tiver que errar em algum peso da balança, erre pelo excesso de misericórdia. É melhor. Garanto que tem mais a ver com o coração de Jesus. E aí nós alcançaremos a misericórdia, porque nós precisamos dessa misericórdia. Quantos aqui, muitas vezes, sofrem com culpa? Se você tiver coragem de falar, pode falar, porque eu sei que tem bastante gente. De você, quando você erra, você ter dificuldade de se perdoar, fica com vergonha dos outros, fica com vergonha de Deus, porque você errou. Eu sou assim. Ixi, acho que eu sou a primeira aqui da igreja com isso. Que tem o tempo inteiro que lidar com isso. E é tão maravilhoso quando eu posso voltar meus olhos para o Senhor e eu cheia da minha culpa, cheia da vergonha de não ter agido perfeitamente, e olho e posso receber a misericórdia de Deus. Aquilo traz a paz. E aí depois vem o que a pessoa recebe? Ele vai ver Deus face a face. Ai, que lindo, porque os puros de coração verão Deus face a face. Aqueles que buscam a santidade verão Deus face a face. A pureza de coração é uma das coisas que a gente precisa lutar tanto hoje, porque todos os nossos estímulos estão sendo aguçados para ver a maldade. É ou não é? A gente está sendo aguçado de um lado ou de outro para esperar o pior do outro, para ver a maldade, para permitir que a maldade entre dentro de nós. E sabe o que é o puro de coração? Não é só que ele é santo, mas sabe por que ele é santo? Ele é santo porque ele usa uma lente do Senhor, aonde ele prefere ver o bem, aonde ele prefere não deixar com que os seus estímulos aguçem para a parte mal que existe dentro dele, para a carnalidade que existe dentro dele. Amados, o que eu estou falando hoje é bem profundo. Por isso eu sugiro que você rumine isso durante toda a semana. Porque Deus está te levando para um outro nível. Como nosso pastor falava, vamos subir o sarrafo. Vamos crescer no nosso nível com Deus. Essa igreja, queridos, não foi uma igreja chamada, me perdoe a minha ousadia, como dizia o meu falecido sogro, quando ele orava, e ele falava: Senhor, se o Senhor está fazendo algo no mundo, que Votorantim, que era a cidade que ele era, não fique de fora, que o Senhor revele a mim. E ele falava: porque eu prefiro pecar pela ousadia do que pela omissão. Então me perdoe a ousadia também. Prefiro pecar pela ousadia. Mas
eu creio que essa igreja tem um chamado bem diferenciado. Não que seja a única, tem outros, mas não são muitos, que é para andar no sobrenatural de Deus, para andar como filhos de Deus, genuínos, verdadeiros, que abrem mão da sua própria carne para honrar o nome de Jesus. Por isso eu trago palavras mais pesadas para vocês. Por isso eu chamo vocês para 10 dias de oração e vamos chamar mais vezes. Por isso eu chamo vocês para jejuns, porque é para nós andarmos num nível mais alto. Continuando aqui, ver a face de Deus, lindo. Deus está nos chamando. Quando você vê essa palavra, muitas pessoas pensam nesse ver a face de Deus quando a gente for para o céu. E lógico que é assim, essa hora vai ser uhul. Mas você sabe que hoje nós não conseguimos, Deus não permite, pelo menos eu nunca ouvi ninguém que Deus tivesse permitido que realmente tivesse entrado e visto Deus face a face. Mesmo Moisés, quando pediu para ver, o que Deus fez? Ao passar, ele viu. Porém, o que a palavra de Deus dizia? Que Moisés falava com Deus face a face. Mas se você for ver antes, não foi dessa forma natural que a gente pensa. Lê o todo, que você vai entender o que eu estou falando. Assim como nós podemos, no nosso momento de oração, falar com Deus face a face, embora não possamos ver a sua face, mas falar com Deus face a face é aquele momento que você está com Deus, que você conversa com o Senhor. A sua oração sai do nível de você falar, para um nível de você falar e ouvir. Isso é falar com Deus face a face. E isso é possível hoje, agora. Você pode subir seu nível de oração com Deus, e você na presença de Deus, você está ali ouvindo, algumas pessoas ouvem a voz audível, eu não ouço audível, mas eu ouço no meu espírito com uma clareza, que eu sei que é Deus, e eu sei também quando Ele se cala, e eu falo, Deus, por que o Senhor está calado? Aí eu sei porque Ele está calado, né? Normalmente é porque eu que ando sem falar muito com Ele, aí eu perdi a capacidade da percepção da sua presença, e tenho que adquirir aquilo de novo. Mas você escuta Deus, seja no teu espírito, seja audível, seja com imagens, mas isso é ver Deus face a face, e é uma das coisas, das experiências mais lindas que a gente tem. Ser filho de Deus. Bem-aventurado aquele que alcança ser filho de Deus. Você não é mais escravo, você é livre, você carrega o nome do Senhor na tua vida. E para terminar, essa palavra teria mais outra parte, mas eu não vou pregar porque fica longa demais. Volta ali, o reino dos céus e os galardões. Então, querido, e isso fala, filho, nessa terra, você vai ter coisas boas e coisas ruins dessa terra. Mas tem uma coisa, cada vez, e o que eu vou falar não é gostoso de ouvir agora, cada vez que você se posicionar como um servo meu, mais perseguições você vai ter. Cada vez que você se posicionar como um filho meu, mais situações difíceis você vai ter. Porém, você conquistou o reino dos céus. E quando a gente se encontrar, aquilo que você vai ter no céu é algo indescritível. Aqui ele fala dos profetas que morreram. Muitos de nós não vamos morrer como mártires, mas vamos passar por lutas, e quando nós passarmos por lutas, se é por causa das nossas próprias burradas, não tem nada a ver com Deus, tá? Mas quando você passa por luta,
que é porque você toma um posicionamento de ser correto, de servir ao Senhor. Queridos, isso mostra esse ciclo da eternidade, porque primeiro fala do reino dos céus aqui na terra, e aqui termina falando do reino dos céus depois da nossa morte. Aqui nessa terra, irmãos, a gente vai viver alguns anos, alguns mais, alguns menos. Nós não sabemos quantos anos a gente vai viver aqui. Mais de 100 anos é muito difícil alguém passar. Até tem uns por aí que passaram, mas é muito raro. Só que e esse tempo passa tão rápido na nossa vida, mas nós temos uma eternidade que vai dar continuidade a essa bem-aventurança que nós temos no Senhor. Hoje Deus está te chamando, querido, para parar de correr atrás do pote, no final do arco-íris, e dedicar a sua vida, para não é encontrar a felicidade, é ser bem-aventurado. Ser quer dizer, é hoje cedo, é hoje na hora do almoço, é hoje na hora da janta, é amanhã. O ser é algo que é para permanecer em nós. O ser bem-aventurado é uma mudança total de foco, de atitude, de maneira de agir e de pensar e de dirigir a nossa vida. O Senhor hoje está chamando muitos de nós aqui para voltar a dirigir sua vida com os olhos voltados para o céu. Isso não estava na minha palavra, então agora eu falo como uma profeta de Deus. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito de Deus sabe. Quando você tiver que tomar uma decisão na tua vida, veja se essa decisão contribui para esse caminhar para o céu, ou se tira você desse lugar. Algumas conquistas aqui nessa terra podem ser muito boas, mas até são colocadas pelo próprio diabo. Você pensa que o diabo não dá coisa boa? Dá também. Se isso custar a tua alma, ele vai dar. Ele vai te dar um namorado errado. Ele vai te dar um emprego que te tire da presença de Deus. Ele vai te dar até riquezas, porque tem gente que não sabe ser rico e servir ao Senhor. Começa a comprar casa em chácara, casa na praia, e aí o final de semana já não é mais de Jesus, porque ele tem que viajar. Tem gente que não sabe ser rico. Veja se as tuas conquistas te levam para perto desse momento de se encontrar com o Senhor, ou se estão te afastando dela. Coloque isso. Isso não estava na palavra, mas o Senhor quis que eu falasse aqui. Jovens, vocês têm uma vida pela frente, e vocês vão ser aqueles que mais vão ter essas lutas pessoais de escolhas. Vocês vão ser os que mais vão ter isso. Sempre coloque na balança: Senhor, isso vai me tirar da tua presença, ou isso está diante do propósito que o Senhor tem para a minha vida? Aquele que quer ser verdadeiramente feliz, ele lembra que a felicidade dele começa com o reino de Deus e termina com o reino de Deus. O resto é recheio. E tem recheio bom. Mas o recheio não pode tirar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o alvo da nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos orar? Começa a falar com Deus aquilo que Deus começou a te incomodar aí.
Talvez tenha algo te incomodando muito e você precise perguntar para o Senhor ou acertar alguma coisa com Deus. E só o Espírito Santo pode falar com você. O Senhor hoje está nos purificando, como o ouro é purificado com o fogo. Ele está queimando no coração de algumas pessoas, porque Deus está realmente trazendo de volta propósitos. E muitas vezes, para a gente ter muito claro o princípio e o fim, nós precisamos permitir que Deus queime aquilo que não é dele dentro de nós. Vamos ter esse tempo dessa música agora para permitir que o Espírito Santo venha falar conosco. Se o altar onde me encontras, leva-me, leva-me. Se procuras uma oferta, estou aqui, dá-me e eu serei vivo, sacrifício a ti. Tu és fogo que refina, consuma-me em ti. Teu fogo vem pra mim provar, me purifica. Então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Teu fogo vem pra mim provar, me purifica. Então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Se tua glória quer entrar, deixa cair ela sobre mim, o teu fogo me consome. Vem queimar, vem me incendiar, e eu serei vivo, sacrifício a ti. Tu és fogo que refina,